Olá, meus amigos aí de Pernambuco, né? Da PMPE. Minhas cordiais saudações a vocês. Como vocês já sabem, muitos de vocês não me conhecem, né, de hoje, mas o pessoal de 2005, né, em diante, sabe quem eu sou. Eu sou ex-cabo C. Santos, certo? Ex-soldado C. Santos, ex-cabo C. Santos, muitos me conheciam assim. E eu venho aqui para fazer algumas considerações a respeito desse caso do soldado Guilherme, né, que lamentavelmente assassinou a sua esposa, depois foi ao quartel, né, e desferiu disparo nos seus colegas para depois ser morto e abatido, né? Que disseram que foi suicídio, mas na realidade ele foi abatido, né, por um dos colegas para poder evitar um mal maior. Gente, não é de hoje que a Polícia Militar de Pernambuco ela comete diversas atrocidades com seus integrantes, principalmente com as classes inferiores. Quando eu falo classes inferiores, diga-se as praças, que são dos soldados até os subtenentes. Eu digo isso porque eu fui vítima, né, dessa corporação. Eu sei que a corporação em si ela é uma corporação excelente. Ela tem uma carreira boa, é uma atividade muito legal de se fazer, né? De polícia ostensiva, tá entendendo? Mas o que acontece é o quê? Que o regime militar é utilizado de uma forma para oprimir a classe dos praças a ponto de fazer os praças ficarem com problemas de saúde, problemas psicológicos. E eu fui vítima disso. Eu fui vítima, né, dessa atrocidade institucional, né, que é perpetrada, né, por muito, não digo pela PMPE, porque eu tenho certeza que não é o objetivo dela, mas de alguns integrantes de uma cultura, né, infernal implantada na mente dos oficiais que tem que fiscalizar, tem que mandar com todos os rigores em cima das praças, que as praças são pessoas que não merecem consideração, que tem que ser repreendidos, tem que ser punidos, tem que ser perseguidos. É a filosofia de muitos oficiais, né, da PMPE. Não sei hoje, né, porque eu não faço mais parte dela desde 2015, porque eu fui excluído, a bem da disciplina, justamente por causa dessas perseguições. Começou, né, porque eu contestava, né, algumas coisas que eu não achava correto, e em virtude disso passei a ser brutalmente perseguido, onde inclusive inventavam-se punições para poder justificar mais ainda as perseguições que eles faziam comigo. Ao que é que acontece? Essas perseguições se tornaram cada vez maiores, né, a ponto de um dia eu ser transferido, né, ser transferido para o Recife. Fui transferido primeiro para Cabrobó, depois fui transferido para o Recife. E isso daí foi horrível para mim, né? Tinha acabado de ser pai, estava fazendo uma faculdade e tive que sair contra a minha vontade para poder ser transferido para outra localidade distante, vários quilômetros de minha casa aqui. Eu moro em Juazeiro, Bahia. O que é que acontece? Tive que ir porque senão ia ser preso. E aí fui. Chegando lá em Cabrobó, mais perseguições. Isso eles entram em contato uns com os outros e manda perseguir você, manda lhe azucrinar, manda tirar seus dias de vida, até você ou pedir demissão ou você cometer uma falha para lhe botar para fora bem da disciplina. Me segurei, mas mesmo assim lutando contra os abusos do comandante de lá, acabei sendo transferido para o Recife. Para onde? Para o 19º, onde aconteceu essa tragédia. Chegando lá, foi o jeito de eu falar com o comandante-geral. Eu estava muito doente e falei com o comandante-geral por causa dessas perseguições que me adoeceu mentalmente. E aí eu não fiz o que ele fez, o SD Guilherme, procurei ajuda e procurei logo ao comandante. Graças a Deus ele me escutou, né? Na época eu achei muito nobre a atitude dele e ele me transferiu de volta, mas era melhor ter ficado no Recife, porque quando eu fui transferido de volta, chegando lá o comandante não gostou, porque ele tinha me mandado embora, ele queria que eu ficasse fora do batalhão dele. O que é que aconteceu? Assim que eu voltei,
já mandou outra pessoa, outro oficial, ficar no meu encalço. Que aí eu tive outro problema, aí tive que me afastar novamente para a junta médica, porque eu não estava aguentando a pressão. Fui acusado de faltar a verdade, porque fui acusado de acusar um oficial de estar embriagado. Eu não falei isso, eu falei que ele estava com sintomas, aparentemente, né? Eu não quis dizer que ele estava, mas mesmo assim colocaram que eu disse que ele estava, né? Atropelando a ampla defesa, o contraditório, tá entendendo? E outros princípios constitucionais, né? Assegurados a nós também como soldados. O que é que acontece? Não deram importância às provas que foram apresentadas. Minha esposa presenciou essa situação, mas mesmo assim eles ignoraram, disseram que não valia nada e aí me excluíram a bem da disciplina. Eu fui excluído em 2015, tá entendendo? Passou muita coisa em minha cabeça, muitos pensamentos ruins, né, com relação à atitude desses oficiais, tá entendendo? Fiquei muito abatido, passei necessidade, tá entendendo? Tudo por causa da perseguição de alguns oficiais pilantras, alguns oficiais sádicos, alguns oficiais facínoras, tá entendendo? Que não tem pena das pessoas que utilizam, né, a disciplina militar, né, a hierarquia e disciplina como forma de satisfazer o seu sadismo, a sua vontade de humilhar as pessoas, sua vontade de maltratar o seu subordinado, que foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus que foi melhor ter sido excluído do que fazer uma besteira dessa. Mas quantas pessoas como ele, será que ele não estava tendo esse problema? Será que ele não estava tendo alguma situação que ele estava pedindo socorro e ninguém ajudou? Porque ninguém me ajudou. Foi eu, Jesus e minha família. Graças a Deus, hoje eu sou estudante de Direito, estou no 7º período, hoje eu sou guarda municipal com muito orgulho, né? Estou muito bem na minha carreira, trabalho todos os dias, inclusive nesse momento eu estou trabalhando com muito orgulho, tá entendendo? Que até isso queriam tirar minha dignidade para que eu não trabalhasse mais em nenhum lugar com essa exclusão à bem da disciplina, mas eu estou aqui, tá entendendo? Seus cabras safados, eu estou aqui e estou bem, estou feliz. Tá entendendo? Mas quantos soldados não se matam, não recorrem à droga, não recorrem a outros meios para poder se aliviar dessas perseguições? Cadê os direitos humanos? Cadê o deputado que foi eleito, que no caso é o Joel da Harpa? Cadê você, Joel da Harpa? Por que você não ajuda os seus colegas, seus pares que estão sofrendo? Não elabora uma lei para combater esses assédios morais? Cadê o governador Paulo Câmara, que não vê essa situação? São servidores, e são servidores que trabalham com segurança pública, precisam de uma saúde mental impecável. Como vamos ter? Como é que um soldado, como é que um cabo, um sargento, até mesmo um oficial subalterno vai ter saúde mental num ambiente cheio de assédio moral, um ambiente cheio de perseguições, cheio de abusos e arbitrariedades, como é dentro da PMPE? Pode achar ruim. Quem quiser achar ruim, manda um ofício aqui para a Guarda Municipal dizendo que eu estou errado, para me punir. Faça uma denúncia, faça o que quiser, mas eu estou falando a verdade. Eu tenho o direito à liberdade de expressar opinião assegurado pela Constituição. E eu não sou soldado para estar com medo de falar coisas, falar a verdade sobre vocês. Tá entendendo? A Polícia Militar de Pernambuco, dentro da Polícia Militar de Pernambuco, o que é que acontece? É um ambiente cheio de perseguições, cheio de arbitrariedade. Tem muita gente que trabalha correto, muitos oficiais que trabalham correto, mas infelizmente participam, apoiam. Como? Com omissão. É isso mesmo. Os que se omitem apoiam indiretamente os que fazem essas arbitrariedades contra os cabos, soldados, sargentos, entre outros, que diuturnamente são perseguidos, são, como é que se diz, maltratados, tá entendendo? E não é maltratado, não é fisicamente, é psicologicamente. Você sofrer vários procedimentos administrativos, às vezes até injustos, como eu sofri, e depois ser colocado na rua, como acontece com muitos, que por muito pouco eu apenas fui colocado para a rua pelo seguinte motivo:
porque eu feri as tradições da Polícia Militar, porque cometi diversas transgressões mentirosas, forjadas, tá entendendo? Que só foram usadas para justificar a minha exclusão, a bem da disciplina. Mas eu digo uma coisa, a Polícia Militar, internamente, dos seus integrantes, pedem socorro, seu governador. Pedem socorro deputados, né, principalmente Joel da Harpa, que é um representante da Polícia Militar, e eu não vejo ele fazer nada nesse sentido. Faça alguma coisa, meu amigo, que os PMs estão pedindo socorro e eles votarem em você para que você pudesse fazer a diferença. E não faz. Inclusive eu lhe pedi ajuda e você virou as costas para mim. Eu fui lá na época que eu estava sendo excluído, pedindo socorro a você, para que você me ajudasse a não ser excluído, para que essas arbitrariedades acabassem comigo, essas perseguições. Pedi ajuda a todo mundo, fiz até denúncias em vários canais do governo e foi ignorado, nem apurado foi. Para você ver o quão desamparado estão essas pessoas. Eu sinto muito por vocês, meus amigos praças, sinto muito. Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Mas infelizmente a única coisa que eu posso fazer é usar o meu direito de liberdade de expressão que hoje eu tenho, graças a Deus, que eu não estou na Polícia Militar, que eu posso me expressar e falar o que eu sinto. Que é uma coisa que muitos aí não têm essa graça de fazer como eu faço. Inclusive eu até às vezes eu vejo alguns grupos de colegas, né, de colegas meus, que eu também às vezes faço parte também, em comum, e aí vejo que eles não têm coragem de falar. Por quê? Por causa desse regime militar que coloca uma mordaça na boca dos militares, para que eles não reclamem, não expressem a sua dor, não expressem o seu sentimento de indignação. Mas é o que acontece aí dentro. Infelizmente, isso tem que mudar, minha gente. Quem estiver me ouvindo aí, passe adiante esse vídeo, passe para um político, passe para um promotor de justiça. Eu falo isso com um tom de denúncia também, para que ele verifique essa situação dentro da Polícia Militar. Como estão sendo tratados os integrantes, como está sendo feita essa gestão dessas pessoas, né? Para que ele ouça os praças de uma forma segura, para que ele saiba o que é que está acontecendo. Tem que ser dado ouvido, porque isso daí está se tornando frequente. Não é a primeira vez que um soldado mata um superior, né? Ou superiores. Não é a primeira. Alguma coisa está acontecendo de errado e tem que ser investigado. Tá certo, pessoal? Minha solidariedade à família de todos. Do soldado que infelizmente cometeu esse ato bárbaro, não apoio, foi um absurdo, mas a gente tem que prestar as condolências, porque é um policial que estava doente e precisava de ajuda e não teve ajuda. E também me solidarizo com as pessoas que sofreram atentado, principalmente com o tenente recém-promovido, que é uma desgraça. O cara acabou de ter uma bênção na vida e chega à morte para levá-lo dessa maneira lamentável, né? Minhas condolências. E, inclusive, meu respeito, porque eu não sou contra os oficiais, eu sou contra a quem pratica arbitrariedade. E muitos, infelizmente, muitos oficiais, se aproveitando do poder que tem, comete arbitrariedades, perseguindo, maltratando, humilhando e às vezes até forjando punições, né? Não vou dizer porque eu não tenho como provar quem é A ou B, mas sei que existe essa situação. E para poder fazer o que aconteceu comigo, colocar expulso a bem da disciplina e depois ficarem cantando vitória, né? Almoçando comidas caras e bebendo bebidas finas por aí, né? Os praças trabalham, minha gente, e quando o praça precisa de ajuda, ele deve ser ouvido. Se ele pega um atestado é porque ele está precisando. Muitos desenrolam, mas quem é que desenrola mais na PM que se não for alguns oficiais? Muitos deles fingem que trabalham, né? Ficam ali na sala, no ar-condicionado, o risco que às vezes ele tem é de pegar um resfriado. Sai só para poder azucrinar a vida do praça. Só sai para azucrinar a vida do praça, para perseguir, para ver se o cara tá errado, para poder comunicar, para poder prender. Só sai para isso. Não sai para dar ajuda, não. Eu sei disso. E na maior parte do tempo é deitado ou descansando, tá entendendo? Ou se não, na sala com ar-condicionado e ali metendo a chibata nos coitados das praças que ficam na rua a noite toda, passa 24 horas, fica no seu posto, não pode descansar muitas das vezes. Quando descansa é corrido. Tá entendendo? E
não se pode dizer que o praça faz muita coisa, tá entendendo? O praça faz muita coisa e deve ser respeitado. Beleza, pessoal? Não vou falar mais não, porque se eu for falar aqui de tudo que eu sinto da Polícia Militar, eu vou falar meio mundo de porcaria. Então é melhor cessar por aqui, tranquilo? Mais uma vez, minhas condolências a todos os envolvidos, né? Meus sentimentos, e que essa Polícia Militar mude, tá entendendo? Que seja justa, seja um lugar agradável de se trabalhar, porque se o praça é bem tratado, na rua ele vai desempenhar um bom serviço, ele vai tratar bem a população. Muitas vezes a população recebe maltratos que é reflexo de dentro da caserna, de dentro da Polícia Militar de Pernambuco. E aí quem sofre é o povo pernambucano, mas por causa de quê? Por causa dos praças que são maltratados com esse regime militar maldito, né, mal gerido, vou lhe dizer, porque a culpa não é bem do regime militar, que é até um regime bonito e organizado. O problema são as pessoas que fazem ele, que utilizam-se desse regime para poder impor o seu sadismo, para poder maltratar os seus subordinados e mostrar poder. Tá certo? Um grande abraço e minha solidariedade. Valeu, minha gente.